mas eu ainda tenho 99. Aquele 1%, para que eu vou dar valor em 1% se eu tenho 99? Ainda me sobraram 99. Mas no reino espiritual eu quero te dizer uma coisa. Toda perda é uma perda. Não existe porcentagem. Toda perda é uma perda. Seja a minha vontade, que não seja a vontade de ninguém aqui, mas a tua vontade, porque essa igreja é tua, este aqui é o teu povo, meu Pai. Ó Deus, nós somos teu. Ó Deus, tu comprou as nossas vidas com o preço do teu sangue, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Fala conosco, é o que eu te peço e pela fé já agradeço. Quantos creem, concordam, aplaudam o nome do nosso Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vou essa máscara aqui, porque senão não vai. Aleluias. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Uma atmosfera de poder neste lugar. Não sei se talvez você esteja sentindo a mesma coisa que você já sentiu. Talvez você pense só mais um culto. Não é. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje Deus nos trouxe aqui nesta noite mais uma vez para nos fazer recuperar algumas coisas nas nossas vidas. Aleluia! E se você não sentiu ainda a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar, ainda dá tempo, porque Ele está aqui. Aleluia! Ele estava aqui antes mesmo de creio, você chegar neste lugar. Ele te esperava. Porque Ele marcou um encontro comigo e com você nesta noite. Eu creio, Senhor. Porque Ele tem algo para o meu e para o seu coração. Aleluia! Ele tem o Aleluia, bálsamo Jesus. para o coração do aflito. Ele tem o resgate para a alma perdida. Ele tem a cura para o que está ferido. Aleluia! Ele tem a alegria para aquele que chora. E hoje Ele está aqui mais uma vez para falar comigo e com você. Porque Ele nos ama. Porque Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus que tem contemplado o nosso caminhar. Ele nos contempla em casa. Ele nos contempla no trabalho. Ele tem contemplado a aflição do dia que você tem passado, as lutas. Ele tem contemplado até mesmo as perseguições. Ele tem visto. Ele tem olhado para você com amor de bondade. Ele tem olhado para mim com um olhar de misericórdia. E Ele te trouxe aqui. Não foi apenas para você assistir o culto, mas para você entrar por aquela porta já glorificando o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Nós não viemos neste lugar simplesmente para assistir o culto. Nós não estamos aqui, irmãos, senão por causa da presença de Jesus. Se não fosse por causa da presença de Jesus, nós estaríamos nas nossas casas. Mas a presença de Jesus nos constrange, nos levanta, nos restaura, nos dá fôlego, nos dá ânimo e nos coloca de pé. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. Aleluia! No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. Ô glória! Aleluia, Jesus. Lucas de número capítulo 15. Deus de maravilha. Por enquanto vamos estar lendo a partir do versículo 8. Você pode depois manter a sua Bíblia aberta. Talvez leremos mais alguns trechos da palavra de Deus. Diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 8. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo,
porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. E a casa de Deus, como o pastor já nos falou, aqui é a liberdade do Espírito Santo. Aleluia. Aqui você pode Aleluia, glorificar. Jesus. Aqui se você precisa chorar, você pode chorar. Você Aleluia. pode clamar, derramar suas lágrimas. Aqui se você quer sorrir na presença do Espírito Santo, você vai sorrir. Aqui se você quiser glorificar, engrandecer o nome dele, você tem toda a liberdade. Como a irmã já estava falando aqui, é essa liberdade que temos diante de Deus, de sermos verdadeiramente livres na sua presença, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje a palavra é apenas para jovens abaixo de 99 anos. Ai, Glória. desculpa, mas é. Então, todo aquele que se enquadra, né, ao menos de 99 anos, está aqui para ouvir essa palavra. Então essa palavra é para o jovem, para a criança, para mim, para você. É a palavra que o Senhor nos deu para falar nos nossos corações. Na verdade, 2 dias antes que o pastor me chamou para trazer a palavra, Deus tinha me dado essa palavra. E ele me disse que eu iria trazer essa palavra, mas eu não sabia que dia. Aí quando chegou aqui na igreja, o pastor me convidou, eu disse amém. Mas eu não tinha pensado assim, sábado que vem é culto de jovens, né? Falei amém, porque Deus tinha me dado já uma palavra. Às vezes não é assim, né? Às vezes é meio em cima. Ou você busca uma palavra do Senhor, Ele te dá, mas às vezes é uma palavra que era só pra você, pra tratar com você. E aí em cima da hora, Deus te dá, é essa aqui que você vai levar, não é essa que você preparou, é essa aqui. Né? Aí você então se joga, né, nos braços do Espírito Santo de Deus e fala, sou dependente de Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. E Deus me deu essa palavra e Deus falou muito comigo através dessa palavra. Eu acredito que Deus vai falar com você também. Aleluia. Então, Jesus. neste momento, que caia por terra todo impedimento do inimigo, que tenta fechar os ouvidos para que não ouçam a palavra de Deus, para que a semente não germine nos corações. Em nome de Jesus, agora neste momento, nós repreendemos toda a potestade que tenta nos tirar a palavra que é semeada, que ela venha cair numa terra fértil, que ela venha frutificar. Irmãos, e quando nós saímos para aquela porta, o nosso dia de amanhã não seja mais o mesmo, que nós já não continuamos levando a nossa vida da mesma forma, mas que nós venhamos deixar que a palavra venha dar fruto na nossa vida. Amém? Amém, aleluias. Aqui no capítulo 15, onde Jesus conta esta parábola, o versículo de número 1 diz assim, que se achegando a Jesus estava ali, e se achegou a Jesus alguns publicanos, todos os publicanos e pecadores, para ouvir Jesus falar. Porque onde Jesus ia, a multidão acompanhava, as pessoas acompanhavam, as pessoas queriam ouvir a sua palavra de sabedoria. Porque que palavra é essa que cura, que restaura, que dá vida? Que palavra é essa que você ouve, você quer mais, você se alimenta, a sua alma tem sede e ela se alimenta. Então as pessoas acompanhavam, as multidões acompanhavam Jesus por onde ele ia, por onde ele passava. Mas também no versículo 2 nos diz a palavra de Deus que os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, a parte B do versículo 2 diz assim, e este recebe pecadores e come com eles. Esses são os fariseus e os escribas falando a respeito de Jesus. Eles estavam ali, nessa certa feita, murmurando, criticando a postura de Jesus, porque até então Jesus era rabi, Jesus era mestre. E como que ele comia com pecadores e publicanos? Como que um rabi, um mestre, ele aceitava publicanos e pecadores? Ele se assentava com eles, comia com eles. Como que ele tinha esse contato mais próximo? Então isso para os fariseus e para os escribas, eles não aceitavam. Porque eles eram conhecedores da lei. E os publicanos aqui, os pecadores, que eram os irreligiosos, né? Aqui nós vemos 2 grupos de pessoas. Aqui os publicanos e os pecadores eram aqueles que não tinham uma religião declarada, né? E os fariseus e os escribas, os escribas também podia ser ou dos fariseus ou também, né, da religião dos saduceus, podia ser qualquer um dos dois. E eles estavam ali criticando a postura de Jesus. Então por que será que Jesus lhes contou esta parábola? Muitos dizem
que esta parábola é apenas uma, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e do filho pródigo. Porque se nós formos vermos no versículo 3, Jesus diz assim: e ele lhes propôs esta parábola. Quando está dizendo esta parábola, está falando de uma parábola. Ele não está no plural, não está falando estas parábolas. Porém, nós podemos ver que são 3 tipos. Pode ser 3, pode ser uma, mas o importante é que Jesus aqui queria deixar algumas coisas bem práticas, colocar algumas verdades acerca daquilo que ele queria passar, tanto para os fariseus e para os escribas, como também para os pecadores e para os publicanos. Então, qual foi o objetivo de Jesus de contar essas parábolas? Porque eles estavam ali indignados, eles estavam ali reprovando a atitude de Jesus, porque Jesus recebia os pecadores e Jesus era o mestre, aquele que ensinava. Então Jesus lhe propôs uma parábola. E Jesus então vai contar ali a primeira parábola, ou a primeira parte de uma parábola, que fala que um certo homem ali no versículo de número 4, do capítulo 15, que o homem qual homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os ombros com júbilo. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E Jesus conta essa parábola do homem que deixou a sua ovelha. Naquela época, o pastor de ovelha, e aqui não está falando pastor, está falando um homem que cuida de ovelhas. Então ele saía do aprisco com seu rebanho, seja 100, seja 1000, seja 30, um rebanho grande de ovelha. Ele passava pelo deserto e ele ia para o oásis. E no final do dia, ele passava pelo deserto de volta e ele voltava para o aprisco. Mas a Bíblia nos diz que a ovelha se perdeu. E aonde que se perdeu essa ovelha? Ela não se perdeu no aprisco. Ela se perdeu no deserto. Porque a palavra de Deus diz: e deixando no deserto as 99, foi atrás de uma que se perdeu. Aqui, se nós formos ver que ele tinha 100 ovelhas, o que é um para quem tem 100? Qual a porcentagem de 100 quando se perde um? Quantos que ele perdeu? 1%. Ele perdeu 1% do que ele tinha. Se nós formos ver aos nossos olhos, não precisava ele ter largado tudo para ir atrás. Mas ele deixou as 99 e foi atrás do 1% que ele perdeu. Sabe que o Senhor falou comigo? Que muitas das vezes estamos indo mal nas nossas vidas, porque nós estamos deixando 1% ir embora. Nós não estamos dando crédito àquilo que estamos perdendo na presença de Deus. Mas tudo que começa perdendo não começa com 100%. Você já viu no casamento como é que é? A gente começa perdendo 1%. Quando você vê, você já perdeu 100%. Nada é do dia para a noite. Nós vamos perdendo e vamos achando que nós podemos continuar nossa caminhada com Cristo sem recuperar aquilo que perdemos lá atrás. E o Senhor falou comigo assim: muitas das vezes a nossa vida está travada no reino espiritual, porque aquilo que Deus nos entregou, nós vamos perdendo pela caminhada e nós não damos muita importância. Afinal de contas, eu ainda tenho 99. Aquele 1%, para que eu vou dar valor em 1% se eu tenho 99? Ainda me sobraram 99. Mas no reino espiritual eu quero te dizer uma coisa: toda perda é uma perda. Não existe porcentagem. Toda perda é uma perda. Você pode ver um prédio, uma construção.
quando ele desaba. Se eu e você passar e ver ele desabar, para nós, foi na hora. Desabou do nada, estava inteiro. Não. Ele começou com pequenas rachaduras, pequenas fissuras nas nossas vidas, que nós não vamos dando importância, vamos levando a nossa vida e vamos perdendo aqui, caminhamos mais um pouco, mas afinal de contas, eu estou aqui na presença de Deus e caminhamos mais um pouco, perdemos mais um pouco e não recuperamos aquilo que perdemos e vamos perdendo. E quando nós nos damos conta, já foi 10%, já foi 30%, já foi 50%, quando não mais 100%, a queda é grande. E logo depois que Jesus termina de contar esta parábola, ele conta uma outra parábola então que nós lemos aqui da dracma perdida. E ele começa aqui com uma pergunta: qual mulher que perdendo uma dracma não acende a candeia, não varre a casa e não procura diligentemente pela dracma perdida? Qual mulher que não faz isso? Quando Jesus faz essa pergunta, ele está dizendo assim: quem não faria isso? Porque a lógica seria fazer. Mas muitas das vezes nós estamos nos encaixando naquelas que não fariam aquilo. Muitas das vezes aquilo que Deus determinou, o projeto que Deus determinou para mim e para você, as diretrizes que Deus colocou para mim e para você, nós estamos saindo fora e fazendo totalmente diferente. Aqui Jesus diz: qual mulher? Porque o normal é fazer. O certo, o correto é fazer. Você perdeu, você vai buscar até você encontrar. Porque o homem que perdeu a ovelha no deserto, ele só parou quando encontrou. A mulher que perdeu a dracma, na mesma hora, diz a palavra, ela parou tudo. Ela parou tudo. E ela foi atrás de uma dracma. Mas ela também tinha 10. Para que ela iria atrás de uma dracma? Talvez para mim e para você não significava nada a dracma. Mas existem muitas possibilidades acerca da dracma, que alguns estudiosos falam umas coisas, outros falam outras, mas essa não é importante da mensagem que Jesus quer passar para nós aqui. Muitos dizem que fazia parte do ornamento do casamento, do dote do casamento. Então, algumas mulheres, alguns estudiosos dizem que algumas mulheres faziam um enfeite, como uma tiara para usar. Outros dizem outras coisas, mas era algo que fazia parte de um propósito. Fazia parte de um propósito. E era 10. Eram 10. Então, se perdesse uma, estava incompleto. Perder uma parte do propósito é mudar o desenho do propósito. É sair fora daquilo que Deus tem para nós. Mas quando esta mulher perdeu uma dracma, a palavra de Deus nos diz, é bem clara, ela acende a candeia. E eu glorifico.